Fala, pessoal. Como analisar uma ação na bolsa de valores? Um primeiro ponto é que uma ação é uma pequena parte de uma empresa. Então, quando você compra uma ação, você é um pequeno dono dessa empresa. Então, você tem que analisar a empresa. E vou me apresentar aqui. O meu nome é Max Arabori, sou estatístico investidor e vamos direto ao ponto. Como analisar uma empresa? Um primeiro ponto que eu vejo: eu quero comprar as ações de uma certa empresa, mas eu estou na dúvida. Então eu penso, essa empresa oferece um serviço de necessidade básica para a população, que com crise ou sem crise a pessoa tem que consumir, como por exemplo energia elétrica, ou saneamento básico, ou por exemplo bancos. Ninguém vive sem banco hoje em dia, ninguém deixa o dinheiro debaixo do colchão. Então são alguns setores que passam por esse critério. E um outro ponto é a concorrência, a barreira de entrada. Não adianta a empresa oferecer um serviço que é necessário, mas ela ter muitos concorrentes. Isso porque isso acaba diminuindo os lucros da empresa, afinal tem muito concorrente. Por exemplo, a eletricidade. Você não tem escolha para quem você vai pagar a tua conta de luz. Além de ser um serviço básico, é um serviço que tem um monopólio dentro de um determinado estado tem um limite geográfico na qual ela tem um monopólio. Para quem é do Paraná, por exemplo, não tem escolha, tem que pagar a conta de luz para a Copel. Para quem é do Rio de Janeiro, para a Light. Para quem é do Acre, para a Energisa. Para quem é de Minas, paga a conta de luz para a CEMIG, por exemplo. O mesmo vale para outros setores, como saneamento. E assim, não é qualquer um que consegue abrir uma empresa de energia elétrica. O mesmo vale para banco. Não é qualquer um que consegue abrir um banco. É muito mais difícil você abrir um banco ou uma empresa de eletricidade do que, por exemplo, abrir uma loja. Nunca abrir uma loja, isso já faço, mas é menos difícil do que abrir um banco ou uma empresa de eletricidade. Então, isso é a barreira de entrada. É a dificuldade com que a pessoa tem em abrir um determinado negócio, um certo setor, de uma forma bem simples. Então, passou por esses dois critérios. Oferece um serviço de necessidade básica e também oferece um setor em que não é qualquer um que consegue atuar, porque tem um monopólio praticamente. Então, eu vejo um terceiro ponto, é a é a política de dividendos. O que é a política de dividendos? Os dividendos nada mais são do que uma parte dos lucros que as empresas têm, que elas repassam para os acionistas. Afinal, quando você compra uma ação de uma empresa, você é um pequeno dono dessa empresa e tem direito a receber esses lucros. E tem empresa que não paga dividendos. Isso porque é a escolha dela. Ela pode usar os lucros para reinvestir nela mesma, para ela crescer. Por exemplo, tem uma fábrica, a fábrica pega esses lucros para construir uma segunda fábrica ou comprar um maquinário novo, por exemplo. Ela pode usar os lucros para isso, ou pode pegar os lucros para distribuir para os acionistas, que são os donos das empresas. E nisso tem um negócio chamado payout, que nada mais é que a proporção do lucro que ela distribui para os acionistas. Se o payout é de 50%, então significa que a metade dos lucros vai virar dividendos para os acionistas e outra metade ela vai reter para ela mesma, para ela investir em novos negócios com o intuito de crescer. Mas eu particularmente gosto de empresa que paga dividendo, porque eu quero renda para agora. Eu respeito essa outra vertente de empresas que não distribuem com o intuito de crescer, mas eu particularmente me sinto muito mais seguro em empresas que têm uma política de dividendos bacana e que paga dividendos. Um outro porém, ela pode falar, eu vou pagar dividendo, mas quando que ela vai distribuir esses dividendos? Porque tem empresa que fala que vai pagar os dividendos, só que só distribui um ano depois. Então a pessoa tem que ter paciência nesse caso. Mas tem empresa que fala que vai distribuir os dividendos e distribui 2 semanas depois e a bufunfa já está na tua conta. E um exemplo pessoal de um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás foi a Sanepar. Eu tinha ações da Sanepar e eu me desfiz das ações dessa empresa justamente por causa disso. Ela divulgava dividendos, mas pagava um ano depois. E nisso eu ficava ansioso, eu queria esse dinheiro logo na minha mão para eu poder reinvestir esse dinheiro em outras ações, fundos imobiliários e fazer a bola de neve girar para receber mais dividendo ainda. Mas como ela demorava, esse dinheiro ficava preso ali,
Eu não curti isso muito e foi culpa minha mesmo, porque eu que não avaliei isso quando comecei a comprar as ações da Sanepar, só fui perceber isso depois, mas vivendo e aprendendo, tem um vídeo inteiro que eu falei só sobre isso algumas semanas atrás. E a Sanepar é uma empresa bacana, tá? É uma empresa de saneamento, para quem mora no Paraná, meu que não tem escosa, tem que pagar a conta de água todos os meses para a Sanepar. Mas eu acho importante ficar de olho na política de dividendos. Se ela não paga dividendos, eu meio que já não curto, mas é coisa minha, porque eu prefiro investir em empresas que costumam pagar dividendos. Acho que o Facebook mesmo não paga dividendos, porque o Elon Musk, o Mark Zuckerberg usa esse dinheiro do Facebook para reinvestir na própria empresa, que agora é a Meta com o intuito de crescimento. Mas eu fico mais tranquilo investindo em empresas que já são consolidadas e que distribuem dividendos. E por fim, é isso que é importante. A gente tem que analisar esses critérios antes para só depois avaliar os números, que é o que a gente vai fazer agora nessa segunda parte do vídeo. Não adianta nada você partir e avaliar os números logo de cara se você não sabe como a empresa ganha dinheiro, como que funciona o setor e como que faz isso tudo. E um outro ponto, ver se as empresas dos setores que você avalia são empresas que duram ao longo do tempo, avaliar o histórico. Esse é um ponto que eu deixei passar, mas que é importante pra caramba. Por exemplo, o setor de aviação. Há um tempo atrás tinha a Varig, a VASP, por exemplo. Hoje essas empresas estão falidas. O que atua no mercado de aviação é praticamente Azul, Latam e Gol e outras empresas menores, mas daqui a 10, 20 anos, será que elas vão estar de pé ainda? Uma empresa como o Banco do Brasil foi fundada em 1806, está funcionando até hoje. Uma Klabin da vida, que atua no setor de papel e celulose, foi fundada em 1800 e bolinha, está viva até hoje. Uma WEG está viva até hoje. E são empresas antigas, já consolidadas e que dificilmente vão falir do dia para a noite, porque já se provaram com o tempo que são empresas sólidas. Esse é um outro critério que eu acho bastante importante. Geralmente são essas empresas, setores que não tem muita concorrência e que fornecem algum serviço básico. Mas vamos aos números. Um primeiro indicador que eu gosto de utilizar é o Dividend Yield, que é o dividendo, né? Que é aquela proporção dos lucros que as empresas passam para os acionistas. É o lucro dividido É o lucro por ação dividido por preço da ação no momento. Eu gosto muito de empresas com dividendo acima de 6%, mas é muito importante a gente avaliar o histórico. Uma Petrobras, uma Vale da vida estão pagando dividendos acima de 20%, se não me engano, no momento. Mas fique atento, porque isso não é normal. A Petrobras está pagando dividendos recordes, porque o preço do petróleo está lá nas alturas. Mas até quando isso vai durar? A própria Petrobras no passado já ficou vários anos seguidos sem pagar nenhum dividendo. Eu gosto de estabelecer uma meta de empresas que paguem pelo menos 6%. Por isso que é importante a gente comprar quando as empresas estão baratas. Por isso que eu gosto quando uma ação cai. Porque 6% de R$ 10 é 60 centavos. Já se a empresa sobe para R$ 20, esses 60 centavos vai virar 3%. Então eu gosto de empresas que estão baratas, por isso que para mim preço importa e muito. E o del dividendo, eu acho interessante ver o histórico. E para ver se a empresa está cara ou barata, eu gosto muito de olhar o indicador, que é o P dividido pelo L, que é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Ou seja, a gente quer uma ação que esteja num preço barato, mas cujo lucro seja alto. Então, quanto menor for esse indicador, mais barata a empresa está. Eu prefiro comprar ações, empresas que estão com preço dividido pelo lucro abaixo de 15 vezes. Se estiver acima, eu já fico de olho. Já meio que recuso em raras exceções, mas eu gosto de um preço dividido pelo lucro abaixo de 15 para garantir de que vai estar barato. E existem outros indicadores, mas acho que esse é o de mais fácil compreensão. E tem muita empresa que às vezes pode ser boa, mas que está sendo negociada por um preço muito caro. Para mim isso não vale a pena. Então P/L abaixo de 15 é o critério que eu estou utilizando.
E a gente tem que olhar o histórico, que nem a Petrobras, está com um preço sobre o lucro baixo, porque o lucro da empresa está enorme, afinal o preço do barril de petróleo está lá no topo. Então é bom a gente analisar os anos anteriores também. E para avaliar todos esses indicadores que eu estou falando, existem vários sites que eu vou deixar aqui na descrição. Então, esse é um indicador que diz respeito ao preço, se você está pagando caro ou barato pela empresa. Não adianta a empresa ser boa se você estiver pagando caro pelas ações, pelo menos segundo a minha opinião. Tem que ter produto bom e preço bom. Um outro, um outro indicador que diz respeito à eficiência da empresa, que é a margem líquida, que é o lucro líquido da empresa dividido pela receita líquida da empresa. Ou seja, uma empresa pode gerar uma receita enorme, mas quanto dessa receita realmente se transforma em lucro? Porque tem empresa que tem uma receita enorme, mas que daí tem muitos gastos e no fim o lucro acaba ficando pequeno pra caramba. Então eu gosto de empresas que conseguem transformar a maior parte dessa receita em lucro efetivamente. Então ficou meio complicado, mas vamos direto ao ponto. Eu prefiro empresas com uma margem líquida acima de 10%, que consegue transformar pelo menos 10% da tua receita em um lucro real, porque às vezes ela fala, ah, nossa, o faturamento foi de não sei quantos bilhões. Ah, beleza, mas quanto desses tantos bilhões é realmente lucro? Porque desses tantos bilhões ela pode gastar, ela vai gastar, né, para pagar as contas, pagar funcionário, matéria-prima, imposto e um monte de outras coisas. Então eu gosto de empresas que têm uma receita que consegue realmente transformar boa parte de sua receita em lucro que vai cair no nosso bolso através dos dividendos. Um terceiro critério que diz respeito à rentabilidade é o ROI, Return on Equity, é o retorno que a empresa tem sobre o patrimônio líquido que ela tem. Por exemplo, você investe R$ 1.000 em uma empresa e quantos reais esse seu investimento vai te trazer de lucro por ano? Ah, investi R$ 1.000, esses R$ 1.000 vai me tirar R$ 100. Eu investi R$ 1.000 nessa empresa. Enfim, vamos supor caso marcial, uma padaria. Você compra uma padaria por R$ 100.000. E quanto que essa padaria te gera de lucro? Ah, ela me gera 10 mil de lucro por ano, ou seja, o ROI dela é de 10%. Isso de uma explicação bem chula, né? Muito técnica, mas uma explicação mais para simplificar mesmo. Você quer investir pouco para ter um lucro alto. É isso que você quer. Então você não vai querer comprar uma padaria por R$ 100.000 que só vai te gerar R$ 1.000 de lucro por ano, te dar um ROI de 1%. Você vai querer comprar uma padaria que vai tirar uns 10, pagar 100 mil nela, que vai te dar pelo menos uns 10 mil de lucro por ano para compensar esse seu investimento inicial. Então isso é o ROI de uma forma simples e eu gosto de empresas com ROI acima de 10%. Isso não é nada técnico, eu estou falando de uma forma bem superficial, pessoal. E um outro ponto é isso, é um dividendo acima de 6%, vou dar o histórico sempre, que diz respeito a que você vai receber, um preço sobre lucro abaixo de 15 vezes, uma margem líquida acima de 10% e uma rentabilidade, um ROI acima de 10%. São os critérios numéricos que eu utilizo. Tem outros também, mas que são mais complicados para explicar. Mas se você respeitar esses 4 critérios, a probabilidade de você fazer um negócio ruim vai ser menor. E além disso, respeitar os critérios que não envolvem os números, logicamente. E vou falar um pouquinho de alguns setores que eu gosto. Eu já disse, banco, elétrico, saneamento, seguros também, que eu me citei, mas que eu gosto bastante. Outro ponto, às vezes a gente tem que ter paciência. Uma empresa pode ser boa e temporariamente ela diminuiu os dividendos dela, porque ela está em um momento ruim, mas que não é culpa dela, ou ela pode passar por um momento que ela quer pegar os lucros para reinvestir e distribuir um dividendo baixo e a gente acaba perdendo a paciência com ela. Mas é normal isso acontecer nas melhores empresas. Uma empresa que eu gosto muito, que é a Itaúsa, que está pagando um dividendo baixo já faz algum tempo. Ela foi inclusive a minha primeira empresa, mas eu não vendi a ação dela, estão lá no canto dela, mas faz um tempinho que eu não invisto mais nela também. Uma outra empresa que vem pagando um bom dividendo é a TRPL, mas que provavelmente vai ficar 1 ou 2 anos
uma redução de dividendos. Então a gente tem que ter essa paciência também em alguns casos. Eu mesmo só vendo se tem alguma coisa que me incomoda muito, que eu não percebi quando eu comprei, no caso da Sanepar. Ou se ela realmente perdeu o seu fundamento, por exemplo, a Taesa, transmissão de eletricidade. Eu gosto demais dessa empresa, mas se der uma louca, ela fala, não vou mais investir em transmissão, vou vender todas as torres de transmissão que eu tenho e entrar num outro negócio. É uma perda de fundamentos, eu venderia, mas não é do dia para noite que isso ocorre. E o vídeo foi esse, pessoal. Valeu e abraço. Meu nome é Max Araboro, sou estatístico investidor. Até a próxima.